bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Henrique, psicólogo, um dos fundadores da Eureka. E que bom estar aqui com vocês para mais uma live aí perto do meio-dia, que já está virando o nosso hábito. E hoje, na live do Projeto Inconstância, o meu objetivo é o seguinte: o meu objetivo é conversar com vocês sobre desânimo e depressão. Isso vai ajudar, essa técnica, essa estratégia que eu vou falar para vocês vai ajudar tanto você que tá com depressão mesmo, ou seja, daqui a pouco recebeu o diagnóstico de um psiquiatra, de um psicólogo, tanto quanto você que está sentindo um desânimo mais forte. Porque esse princípio que eu vou explicar aqui, ele ajuda a combater o desânimo crônico, quando você está há muitos dias ou muitas semanas desanimado. Eu não vejo ninguém aqui na internet falando sobre esse princípio para combater o desânimo, então eu acho que vai ser muito valioso, porque fora da Eureka é possível que vocês não encontrem nada parecido com isso, tá? A não ser na literatura estrangeira. Então eu quero trazer para vocês duas chaves. Primeiro eu vou trazer a chave velha, que é um jeito inadequado e ineficaz de agir quando você está desanimado. E na sequência eu vou falar da chave nova para vocês, que é o jeito inteligente, luminoso de lidar quando você está desanimado. Beleza? Vamos lá? Prontos? Olha que engraçado. Quando eu ponho a caneca, fico de uma cor, tiro a caneca, ficou de outra cor. Olha aí. Agora é o seguinte, gente. Nessas lives do Projeto Constância, qual tem sido o nosso assunto? O nosso grande assunto tem sido: como eu posso fazer para que a minha rotina me dê orgulho de quem eu sou? Como que eu posso ter uma rotina, ou seja, certos comportamentos que se repetem todos os dias, numa certa ordem, num certo horário, e que esse conjunto de comportamentos, ele me faça ir dormir com a sensação de que o meu dia valeu a pena. Hoje, quando você vai dormir, você consegue dizer com todas as palavras assim: o meu dia valeu a pena? O objetivo do Projeto Constância é que você tenha esse tipo de rotina, que você acorde de manhã e nos primeiros minutos da manhã, nas primeiras horas da manhã, você já possa dizer assim: olha, se o meu dia acabasse aqui, eu teria orgulho de mim mesmo, eu teria orgulho do dia que eu vivi até agora. Da mesma forma, à noite, a gente quer que você seja mais constante com a sua rotina noturna, com os seus hábitos de sono, porque uma coisa que você talvez tenha aprendido errado fora da Eureka, e que agora você está chegando na Eureka e vai aprender, é que uma boa parte dos problemas de saúde mental são problemas também de saúde física. Então você quer uma receita garantida para entrar em depressão ou para desenvolver um transtorno de ansiedade? Eu vou te dar uma receita garantida. Durma mal por vários meses. Uma pessoa que dorme mal por vários meses, ela pode ter um emprego super legal, um relacionamento super legal, ela pode fazer exercício físico, mas ela vai acabar desenvolvendo ansiedade ou depressão. Porque se você começa a mexer com os ciclos mais essenciais da nossa rotina, o ciclo do sono, o ciclo da alimentação, da fome, o ciclo do humor, você vai desencadear um monte de reações em cadeia que acabam produzindo depressão e ansiedade. Então talvez, fora da Eureka, tenha muita gente tentando convencer você de que a ansiedade e a depressão, elas são simplesmente o resultado de você pensar positivo, ou de você se amar mais, ou de você desenvolver o seu amor próprio. Tudo isso é mentira. É mentira. O amor próprio, o pensamento positivo, eles são uma parte do processo. Mas não adianta você querer ficar decorando a sua casa e ficar pensando assim, em que flores eu vou colocar em cada peça, se existe um vazamento de gás na sua cozinha. Se existe no seu banheiro um cano estourando, vazando água e triplicando a sua conta de luz. Então é o seguinte: o sono, a alimentação, a rotina, ele é esse vazamento de gás, ele é esse cano estourando no seu banheiro. E você precisa tomar uma atitude com relação a essas coisas para depois você pensar sobre a decoração da sua casa. Então quando a gente tem uma pessoa que está com o sono regulado, fazendo exercício, com uma rotina da qual ela se orgulha, de uma forma que se ela deixa a vida dela no automático, automaticamente ela faz bons hábitos, bom, essa pessoa pode pensar sobre pensamento positivo, essa pessoa pode pensar sobre autoestima e amor próprio. Agora, se você é o tipo de pessoa
que dorme mal, não faz exercício, não tem uma rotina, se você fica no automático, você automaticamente só faz bobagem, só perde tempo. Então você primeiro tem que consertar o vazamento de gás, para depois olhar para o tal da decoração, da flor, da iluminação. É ou não é? Então a gente tem que olhar para essas coisas que são básicas. Agora, claro, não é tão sexy, não é tão atraente, não é tão descolado chegar aqui na internet e falar sobre o vazamento de gás, sobre o sono que não funciona, sobre o exercício físico que você não faz, sobre o horário fixo que você não tem para acordar. Só que eu acredito que mesmo falando sobre essas coisas que não são muito populares, vai ter gente aqui querendo ouvir, como as centenas de pessoas que estão me ouvindo agora e as milhares que vão ouvir depois da gravação. Então eu coloco muita esperança em vocês que estão me ouvindo, porque talvez a gente possa criar um novo movimento de saúde mental, um movimento de parar de se preocupar com a decoração quando você nem consertou o vazamento. Beleza? Agora vamos lá. O que eu quero trazer para vocês hoje é sobre desânimo e depressão. E a chave velha, primeiro, que eu vou trazer é a seguinte: quando a minha depressão passar, eu vou dar um jeito na minha vida. Você já sentiu que coloca os seus planos, especialmente os seus planos de vida, para quando você estiver melhor da depressão? Ou se você não tem depressão, para quando você estiver mais animado, mais disposto, com mais tempo livre? Essa é uma desculpa que a gente usa o tempo todo quando a gente, no fundo, tem medo ou preguiça de fazer uma mudança de vida. Você diz assim: não, agora eu tô muito desanimado para começar a aula de boxe, eu tô muito desanimado para aprender inglês naquele aplicativo, eu tô muito desanimado para aprender a costurar naquele canal do YouTube, eu tô muito desanimado para ler 10 ou 20 minutos por dia. Então, quando essa fase passar, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, né? Quando passar essa fase aqui da depressão, eu começo a fazer as coisas. Ah, legal, bacana, mas eu vou esperar passar e aí sim eu vou me engajar em todos esses projetos. Agora, sabe o que acontece na realidade? A realidade é que a depressão não é uma questão de tempo. Estar deprimido e sair da depressão não é uma questão de tempo. A depressão não passa simplesmente com o tempo passando. E esse é o problema. A depressão, para passar, depende de que você faça alguma coisa, certo? Ou, se você tiver sorte, que algo aconteça com você, como uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, uma mudança de circunstância, que vai provocar, fazer a depressão sair da sua vida. Mas, no geral, se nada muda, você continua deprimido. Então, as pessoas têm essa ideia totalmente errada de que a depressão vai passar se eu simplesmente esperar ela passar. Por que, gente? Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não entende a diferença ontológica ou fenomenológica de um transtorno psicológico para uma doença física. A gente olha para os transtornos psicológicos como se eles fossem doenças médicas, físicas. O que é uma doença do ponto de vista tradicional da medicina? Que é um ponto ótimo, que funciona para 99% das doenças. Qual que é o ponto de vista médico? É assim, ó. Você tem um conjunto de sintomas e esse conjunto de sintomas aponta para uma causa, certo? E essa causa precisa ser atacada. E assim que essa causa é atacada, todos os sintomas vão embora, certo? Então você tá lá com pneumonia, você tá com tuberculose. A tuberculose nada mais é do que um conjunto de sintomas que é causado por um vírus lá, uma bactéria que vai se multiplicando, certo? Eu não sou expert em doenças, mas existe uma causa que gera todos os sintomas, certo? Você tem que atacar a causa dos sintomas e aí, beleza, você tem aquele progresso, se cura da gripe, se cura da pneumonia. Agora, como é que funciona no caso do transtorno mental? Ah, e outra coisa, né? Olha que curioso. Quando você está doente, é uma segunda diferença. Quando você está doente, é muito bom que você descanse, correto? Então você está lá, gripado, quando você está lá com uma anemia, sei lá. Você dorme, descansa, fica em casa, toma sol, toma chá.
Isso tudo faz com que você melhore, correto? Por quê? Porque descansar, se isolar, desacelerar, faz com que o seu corpo esteja menos estressado e ele possa combater aquele agente patogênico, aquela bactéria, como no caso do bacilo de Koch, da tuberculose, combater aquela bactéria ou aquele vírus enquanto você descansa. Descansando, o seu corpo combate a bactéria e o vírus. Ok. Seu sistema imunológico funciona melhor quando você está doente. Se você não está estressando o seu corpo, se mexendo, indo de um lugar para o outro, né? Correndo atrás de um prazo. Então a gente pega essas duas noções das ciências médicas e tenta transpor para a saúde mental. Então você olha para a depressão de duas formas erradas. Sabe o que você faz? Na depressão, você olha para a depressão e pensa: então a depressão tem uma causa. E segundo, então a cura da depressão deve envolver eu descansar mais, eu desacelerar e fazer menos coisas, tá? Então você pega esse mesmo raciocínio das ciências médicas e aplica na saúde mental. E o resultado é que isso não funciona. Não funciona porque a depressão não é uma doença como a pneumonia, como a gripe, como a tuberculose, etc. Ela não é uma doença como as outras. Por quê? Porque a depressão não tem uma causa única. E em segundo lugar, porque descansar nem sempre faz você melhorar da depressão. Descansar, às vezes, pode fazer você piorar da depressão, dependendo do que você considera descansar, de como for esse descanso. Beleza? Então, qual que é a chave velha de hoje? Essa ideia que a gente tem que abandonar. Quando a minha depressão passar, vou dar um jeito na minha vida. Quando o meu desânimo passar, vou dar um jeito na minha vida. Quando eu não for mais tão ansiosa, eu vou dar um jeito na minha vida. Qual que é o problema, gente? A depressão, quando você se isola, fica mais em casa, cancela os seus compromissos, reduz o seu trabalho, desmarca coisas com as pessoas, na sua intenção de desacelerar e descansar, a depressão piora. Por quê? Porque você começa a tirar, a derrubar a barreira natural que você tinha contra a depressão. Qual que é a barreira natural que você tem contra a depressão? É uma rotina ativa e com propósito. A barreira natural contra a depressão é uma rotina ativa e com propósito. E você tinha uma rotina ativa no sentido de que ela era relativamente movimentada. Você via os seus amigos, você tinha a sua aula de karatê ou a sua aula de canto, etc, etc. E aí você pensa assim: estou deprimido, tenho que me cuidar, tenho que desacelerar, tenho que relaxar. São palavras bonitas, mas não é porque a palavra é bonita que ela significa uma coisa bonita. Que na realidade, quando ela se transforma em realidade, ela dá certo. Então o que acontece? A pessoa acha que está relaxando, descansando, etc. E ela vai lá e cancela a tal da aula de karatê. Ela sai do coral da igreja, ela para de ver os amigos da faculdade. O que acontece? Ela acha que ela está fazendo um bem para si mesma, mas está fazendo um mal para si mesma. Por quê? Porque ela não sabia, mas aqueles amigos eram uma barreira protetora contra a depressão. Ela não sabia, mas aquele grupo lá do coral da igreja era uma barreira protetora contra a depressão na vida dela. Ela não sabia, mas a aula de boxe, de karatê, de canto, era o momento dela de ter uma vida mais ativa, com mais sensações positivas, com relações positivas, com sorrisos. E como isso parece que dá muito mais trabalho, a pessoa não vê que o trabalho ainda vale a recompensa. E o que acontece? É como se a pessoa tivesse vários tubos conectando ela, assim. Você já viu Matrix? É um exemplo ruim, né? Mas ele acorda em vários tubos conectando ele. Esses tubos, na verdade, estão tirando a energia elétrica dele, né? Eu acho, ou alimentando ele com alguma coisa artificial. Mas é como se você tivesse vários tubos que se conectam em você e esses tubos te dão quase como uma transfusão de vitalidade. Então imagina que você, para se manter vivo e animado, precisa receber um certo líquido, uma certa energia que a gente pode chamar de vitalidade. E você recebe esse líquido, essa transfusão de vitalidade se conectando com outras pessoas
e com outros projetos. Então você conversa com uma pessoa e você sai mais energizado. Você já sentiu isso? Já sentiu isso? Você sai mais energizado porque de alguma forma é como se aquela pessoa tivesse feito uma transfusão de felicidade para você, uma transfusão de vitalidade. E vitalidade é a vontade de viver. Ela foi lá e fez uma transfusão de vitalidade. Você vai para sua aula de jiu-jitsu, você aprende um monte de negócio, você fica super animado depois da aula, apesar de exausto, você tá animado, querendo aprender. Aquela aula de jiu-jitsu fez uma transfusão de vitalidade para você. Você vai pro trabalho e tem um dia legal no trabalho, por mais que as coisas não tenham dado certo, mas você aprendeu alguma coisa, você conquistou alguma coisa no trabalho, você recebe uma transfusão de vitalidade. Agora a pessoa achando que ela está descansando, achando que ela está desacelerando e se curando, ela puxa esses fios. Agora você imagina se você, precisando mais do que nunca de uma transfusão de vitalidade, você vai lá e arranca os fios. Infelizmente é isso que a gente faz quando a gente está deprimido e a gente acha que a depressão é uma doença como as outras. Que eu preciso cancelar os compromissos, desmarcar tudo, dormir, ficar no meu quarto. Você dá o ambiente perfeito para a depressão aumentar, crescer e se multiplicar na sua vida. Você já estudou os fungos, né? Os fungos, eles se multiplicam melhor num ambiente que é úmido e escuro, certo? A depressão é parecida. Ela se multiplica muito mais quando você vai para um ambiente escuro, sem as relações, sem aquela luz de olhar para o rosto das pessoas, de fazer alguma coisa que te dê uma sensação de aprendizado e de evolução, etc, etc. Deu para entender? Agora, você não pode esperar que a depressão passe para que você dê um jeito na sua vida. Esse é o jeito errado de pensar. Eu vou falar para vocês qual que é a chave nova, o jeito inteligente de enfrentar a depressão. E eu não estou dizendo aqui que é o jeito fácil, porque se fosse fácil, você já teria feito, correto? Se fosse fácil, você já teria resolvido aqui. Eu não estou aqui para envergonhar você que está passando por uma depressão. A sua luta é uma luta real, beleza? Só que é o seguinte, eu não posso deixar que você continue sentindo pena de si mesmo se essa sua posição de pena vai fazer com que você continue no quarto. Que você continue sem fazer nada a manhã inteira, sem fazer nada a tarde inteira e o dia inteiro. Isso só vai fazer mais mal para você. Você está dando um ambiente perfeito para que a depressão se multiplique. Agora, qual que é a solução? Tá? E aliás, a gente vai fazer uma live no dia 10 de dezembro no YouTube, chamada O Método Eureka para vencer a depressão e a ansiedade. Tá? Porque eu tô falando aqui sobre depressão e ansiedade, e vocês podem escrever nos comentários, tem alguém além da Eureka, falando sobre essas coisas, sobre a ideia de transfusão de vitalidade, sobre a ideia de desconexão? É muito raro, eu não vejo aqui na internet. As pessoas falam que você tem que fazer terapia, que você tem que ir no psiquiatra, mas não explicam o que acontece na terapia. E como que você poderia talvez pegar essas técnicas da terapia, no caso de você nem ter condições de fazer terapia, ou você não fazer terapia ainda, e como que você pode pegar essas técnicas e você aplicar na sua vida, tá? O que acontece? No dia 20 de dezembro, desculpa, eu falei dia 10. No dia 20 de dezembro, segunda-feira, nós vamos ter uma super live no YouTube chamada O Método Eureka contra a Ansiedade e a Depressão, que é o mesmo método que a gente usou para tratar mais de 1000 pacientes na história da Eureka que conseguiram vencer a ansiedade e a depressão, certo? E a gente vai explicar o passo a passo desse método. E a ideia, claro, é que você possa pegar essas técnicas e aplicar na sua vida, mesmo se você não tenha condições de fazer terapia, tá? Dia 20 de dezembro, no YouTube, vai ser a nossa super live Método Eureka contra a Ansiedade e Depressão. E aí, claro, se você quiser participar da live, tem que se inscrever para receber a gravação, receber o PDF. E aí é só você ir aqui no link do perfil do Eureka, quando acabar a live, você vai lá e se inscreve. Beleza? Agora, qual que é a chave nova que eu quero trazer para vocês hoje? A chave nova é o seguinte, anota aí, tá? A chave nova é: eu vou fazer a depressão passar, dando um jeito na vida, certo? Em vez de esperar a depressão passar para dar um jeito na minha vida, eu vou fazer a depressão passar,
dando um jeito na minha vida. E agora eu sei que se você está realmente deprimido, e eu já estive deprimido, mais ou menos uns 6 anos atrás, 7 anos atrás eu tive uma depressão péssima. Eu sei que a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é: cara, é impossível eu dar um jeito na minha vida da forma que eu tô hoje. Desanimado como eu tô, sem ver sentido nas coisas como eu tô. Não tem como eu dar um jeito na minha vida. O Henrique tá falando porque ele não é deprimido, ele não tá deprimido. Eu vou te explicar o seguinte. O problema é que você acha que dar um jeito na sua vida é uma coisa grandiosa demais. Só que você não percebe que dar um jeito na sua vida significa, todo dia, fazer alguma coisa para deixar a sua vida 1% mais organizada e ativa. As pessoas dizem assim: Henrique, a minha vida parece um quarto que tá tão bagunçado que sei lá, a cama tá com pizza em cima e tem barata embaixo da cama e tem mancha de café e tem um armário que caiu e tem roupa suja e roupa limpa misturada. Eu não consigo nem entrar mais nesse quarto para resolver a minha vida, porque a minha vida parece um quarto bagunçado. E o que eu preciso dizer para essa pessoa? Eu preciso dizer para essa pessoa que só existe um jeito de arrumar um quarto. Uma coisinha suja de cada vez. Então você abre o maldito do quarto, você pega uma meia, a primeira meia que você encontrar pela frente, e você bota essa meia para lavar. E você fez um progresso de 1%. E o seu quarto está mais limpo. Então, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte, tá? Para de pensar que existem duas vidas. A minha vida sem depressão e a minha vida com depressão. A vida em que eu estou deprimido e a vida em que eu não estou deprimido. Não é assim. Não é ligado ou desligado, deprimido ou não deprimido. A partir de hoje você tem que encarar a sua vida dessa seguinte maneira. A depressão, ela é numa escala de 1 a 100 de vitalidade. Eu hoje devo estar no 10. Então no 10 de 100, eu estou em 10% da minha vitalidade. 10% da minha vitalidade. O que eu posso fazer para chegar em 15% da minha vitalidade? Da onde eu posso pegar essa energia? Da onde hoje eu posso fazer uma transfusão de vitalidade para que de 10% eu vá para 12%, para 13%? Talvez você tenha que literalmente arrumar o seu quarto. Talvez tudo que você tem que fazer, tudo, é que você pegue um alarme, você coloque 10 minutos e você, por 10 minutos, dê uma volta em volta da sua casa, vá na rua, leve seu cachorro para passear. Talvez uma coisa mais simples, você põe um alarme de 10 minutos e vai ler um livro. Talvez uma coisa ainda mais simples, você só precisa colocar um alarme de 5 minutos e colocar uma roupa bacana. Uma roupa bacana, tomar um banho, passar uma maquiagem, sei lá. E você vai estar, em vez de 5% vitalizado, você vai estar 7%, 8%. E a gente desvaloriza esse tipo de coisa, mas se você aumentar 1% ou 2% de vitalidade por dia, cara, você sabe quanta vitalidade você vai estar em um mês? Em um mês você vai ter chegado de 10% a 70% de vitalidade. Sacou? Indo de 2% em 2% por dia. Então, cara, a gente precisa pensar assim, eu preciso de uma injeção de vitalidade. E aí eu te digo assim, eu preciso de uma injeção de vitalidade, mas Henrique, como é que eu vou tomar essa injeção se eu não tenho vitalidade? Eu não tenho vontade de ir pra rua e andar 10 minutos para me sentir mais viva depois, mais revitalizada. Eu não tenho. Pois é, não tem, mas você precisa ter mesmo? Me diz, quantas vezes você já não levantou de manhã sem ter nenhuma vontade de levantar de manhã? Eu, pelo menos, todo o meu ensino médio foi assim, porque tinha que acordar às 6h30 lá para ir pra escola. E eu sempre acordava sem nenhuma vontade de ir pra escola. Mas eu levantava, porque tinha que levantar. Quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, é mais fácil. Mas quando a gente não tem vontade, isso não se torna impossível. Então você já tem a capacidade dentro de você de fazer o contrário do que você tem vontade.
Você tem essa capacidade, cara. Tudo que você precisa fazer é não depender do ânimo aparecer, não depender da vontade aparecer. Você precisa de 1 minuto heróico. Você tem que ser herói da sua vida por 1 minuto. E você fala assim, eu vou parar de debater com a minha mente, eu vou parar de tentar convencer a minha mente a calar a boca, eu vou fazer assim, e eu vou empurrar o chão, e quando eu empurrar o chão, eu vou estar de pé. Eu não vou pensar sobre levantar, eu vou pensar sobre empurrar o chão. Eu vou botar os 2 pés no chão, vou empurrar o chão, vou levantar, e eu vou fazer o negócio. E eu vou me dar uma transfusão de vitalidade por dia. Uma transfusão de vitalidade por dia, de preferência que eu comece a fazer com que elas sejam frequentes, que eu crie um hábito, que eu seja constante nas minhas injeções e transfusões de vitalidade. Galera, a chave nova é, eu vou fazer a depressão passar dando um jeito na minha vida. E não é dar um jeito tipo, nossa, nos últimos 10 dias eu comecei a investir na bolsa e agora eu sou um bilionário, dono de 7 startups. Não é essa a ideia, né? A ideia é que você que você comece pequeno. Escolhe uma coisinha que vai te passar de 5% de vitalidade para 7%. Faz essa transfusão. Amanhã é outro dia. Amanhã você vê qual vai ser a sua transfusão de amanhã. Você vai e faz a transfusão e deu. Beleza? Eu vou fazer a depressão passar, dando um jeito na minha vida. Essa é a chave de hoje. Beleza? A depressão não é uma doença como as outras. A depressão exige que você faça as coisas sem vontade, para que depois você pegue no tranco e as coisas melhorem. Transfusão de vitalidade. Pensa, o que pode me ajudar hoje numa transfusão de vitalidade? E se você fizer alguma coisa que te deixar mais revitalizado, manda por direct depois que eu vou repostar nos stories as sugestões de vocês. Um beijo, essa live vai lá pro Spotify daqui a pouco. Vocês podem assistir de qualquer aparelho com o Spotify. Um beijo, tchau, tchau, até amanhã.